Rodrigo, Eu queria fazer alguns comentários. exatamente, eu não vou nem perguntar, mas Ok. se der para comentar, o catolicismo crê na graça preveniente ou tem uma inclinação pelagiana? Como funciona? Excelente colocação. Era justamente o que eu ia colocar. Eu não lembro de ter lido nada acerca do catolicismo que fale acerca de uma graça preveniente. Na verdade, os católicos, eles são um tanto quanto pelagianos ou semi-pelagianos. E eles não creem na depravação total. Diferentemente dos arminianos, creem sim na depravação total. O senhor disse que os arminianos defendem o livre-arbítrio. Não, arminianos não creem em livre-arbítrio. Os arminianos acreditam na inabilidade, na depravação total, no sentido de que todos os homens têm todas as áreas, fatores, departamentos, seções de suas vidas afetadas e ou acometidas pelo pecado. Aliás, é só ler Jacó Armínio que ficará claro como licor, como água de rocha. Inclusive, um teólogo calvinista chamado R.C. Sproul, ele disse que ninguém nunca mais postulou uma inabilidade tão profunda quanto Jacó Armínio no que diz respeito aí à humanidade, à espiritualidade caída. Então essa acusação, respeitosamente falando, ela é falsa. Outra coisa, o pastor diz que pressupõe que havia uma unanimidade na reforma protestante, que todos eles eram sinergistas, monergistas e assim por diante. Mais uma vez, essa informação ela é falsa. Por quê? Porque o braço direito de Martinho Lutero, Philippe Melanchthon, ele era sinergista. E ele era um dos reformadores, fundou várias universidades, o que indica que ele não era monergista. Posteriormente, ele aderiu ao chamado sinergismo. Outro detalhe interessante é que, de fato, os arminianos foram acusados de católicos, mas eles não eram católicos. No sínodo de Dordrecht, na Holanda, que ocorreu entre 1618 e 1619, foi um sínodo ultra-calvinista. E quem diz isso é o próprio Philip Schaff, que é um historiador calvinista. Ele diz que esse sínodo foi um sínodo ultra-calvinista. E os calvinistas, naquele contexto, vamos chamá-los assim de forma anacrônica, eles inventaram falsas acusações contra os arminianos. Inclusive esta. Por quê? Na época, os Países Baixos, ali a Holanda, estava em rusgas, em brigas, em guerras com os espanhóis. Os espanhóis eram católicos. Como Jacó Armínio estava defendendo uma doutrina que parecia que se assemelhava com o catolicismo, o que eles fizeram? Vamos usar isso aqui como subterfúgio para acusar arminianos e expulsá-los. Ou seja, ao invés deles baterem na doutrina, eles usaram o fato de ter uma certa semelhança, porque aí envolve uma questão política e tal. Poxa, nós somos protestantes e tal, nós somos aqui dos Países Baixos, eles lá são católicos, eles são espanhóis, então vamos acusar Jacó Armínio aqui de ele ser um católico para mostrar que ele tá jogando aqui no time dos espanhóis e tal. Vamos fazer isso porque vai ajudar a refutar as doutrinas de Jacó Armínio. Claro que Armínio não participou do sínodo de Dort, foram seus representantes. E a prova de que os arminianos eles foram muito perseguidos é o próprio Hugo Grotius. Hugo Grotius é o pai do direito internacional. A história nos conta que ele teve que fugir escondido numa mala. A esposa dele escondeu ele numa mala porque tamanha foi a perseguição. Nesse sínodo ultracalvinista, os arminianos nem puderam votar, nem puderam articular. Eles ficaram encarcerados em salas e não puderam articular as suas ideias. Ideias estas, reitero, que não são ideias novas, são ideias que surgem dos pais da igreja. Quando nós lemos Jacobus Harmendson, popularmente conhecido como Jacó Armínio, ele constantemente cita os pais da igreja, dizendo que ele não estava propondo, não estava inventando nada novo. Tudo aquilo que Armínio falava remetia os assim chamados pais da igreja. Os próprios pais da igreja, pastor Juliano, pastor Walter e os demais telespectadores, amigos que estão aí nos assistindo, eles queriam do livre-arbítrio. Só que a atitude dos pais gregos, no que diz respeito ao livre-arbítrio, era diferente dos pais latinos. Os pais gregos partiam do intelecto, a qual a vontade está subordinada e por meio dessa opera. Em outras palavras, na compreensão dos pais gregos, o que o homem pensa, ele pode fazer. Já os pais latinos, por terem uma visão um pouco mais pessimista da natureza humana, via o homem como parcialmente caído, de modo que era necessário que a graça o auxiliasse para que assim, somente após esse ato, o homem pudesse responder em salvação. Então, para os pais gregos, há um sinergismo humano. Para os pais latinos,
há um sinergismo divino. Independentemente, tanto os gregos quanto os latinos, eles criam do livre-arbítrio. Não sou eu que estou falando isso. Quem diz isso é Franklin Ferreira, um dos maiores calvinistas, no seu livro de teologia sistemática, escrito com o professor Alan Might. Qualquer estudioso sério da história da igreja poderia citar mais de 20 autores dizendo que os pais da igreja criam no livre-arbítrio, criam na eleição condicional, criam na expiação ilimitada, criam na graça resistível, criam na possibilidade da perda da salvação e tal. Então, na perspectiva de Armínio, que vem posterior, o que ele não adere ali é só a questão do livre-arbítrio. Tirando isso, todos os outros pontos estão muito bem sedimentados e fundamentados na patrística. Então, essa questão de toda a teologia arminiana está fundada nos pais da igreja. Está fundada em Armínio? Principalmente na Bíblia. Sim. Ela bate com essa minha afirmação de que a doutrina arminiana é uma doutrina romana. No cânone 3 do Concílio de Trento, da Contra-Reforma, diz assim: se alguém disser que sem a inspiração preveniente do Espírito Santo e sem o seu auxílio pode o homem crer, esperar e amar ou arrepender-se como convém para lhe ser conferida a graça da justificação, seja excomungado. Então, essa fonte qual que é? O Concílio de Trento. Concílio de Trento, lá no capítulo 6, sobre justificação. Mas isso é consenso entre os católicos? Todos os católicos creem nisso? Bom, agora é o seguinte: quem que são, de que arminiano que nós estamos falando? Então, não, porque é o seguinte, esse aqui é o Concílio de Trento, é o documento oficial. Mas o senhor sabe que nem todos os católicos, na prática, aderem àquilo que está no concílio. Se a gente for por esse caminho, nós vamos a gente vai ter que discutir de que arminiano que nós estamos falando. Nós estamos falando do arminiano clássico, do arminiano wesleyano, do arminiano que a gente vê aí na esquina. Então, não dá pra gente ir nesse caminho. Eu tô pegando um documento oficial. Então, eu tô falando o seguinte, que a remonstrância, ela repetiu uma ou outra palavra aquilo que foi proposto, aquilo que foi fixado no Concílio de Trento. Tanto que é só comparar. Eu tô falando sobre a questão histórica. Tanto que tem muitos arminianos clássicos, vou usar esse termo, muitos arminianos clássicos, com vários vídeos na internet, inclusive lá na minha página de Instagram, falando que Armínio era um católico molinista. Vamos lá. Eu duvido veementemente que algum teólogo arminiano clássico tenha afirmado que Armínio era um católico. O que eu já ouvi, e inclusive isso não é num contexto brasileiro, tem até um jornal em inglês que foi escrito, discutindo se Armínio aderiu à perspectiva do conhecimento médio. Era Armínio um molinista? Então, a discussão que alguns arminianos propõem é se Armínio era ou não molinista. Mas vamos lá, só pra gente pontuar alguma coisa aqui. O senhor crê na imortalidade da alma? Sim. Ok, os mormons também crêem. Não. Aí, vamos lá, só pra gente pontuar alguma coisa. E o senhor seria herege, porque os mormons são... Não, mas o que eu tô falando... Se existe um ponto passivo em algo doutrinário... Toda verdade é verdade de Deus. Ok, para mim as testemunhas de Jeová são hereges, são um movimento sectário. Sim. Mas tem algum ponto passivo... Por isso... a gente precisa aqui pontuar alguma coisa assim. Não dá, porque assim, um acadêmico sério, ele não vai argumentar em um debate com base em um comentário de um arminiano no Instagram. Não, pessoal, não é isso. Isso daí, eu só usei esse argumento para dizer que não é um argumento vazio. Tanto que isso é reconhecido por